se alegre em ti. Posso ouvir esperança. Ele vem de um povo oprimido, reinos e nações onde há a voz de quem quer transformar o mundo. Essa voz me inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Fala, Juninho. Em Jesus, em Jesus, em Jesus, em Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Boa noite, Se Aurílio. alegre em ti. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu Fala, Rafa, tudo bem? Seu Almiro, terra se sejam bem-vindos. se alegre em ti. Boa noite, seu Almiro, tudo bem? Em Jesus. Como é que tá todo mundo aí nesse dia de chuva? Aqui tá chovendo bastante, né? Não sei como é que tá aí onde os irmãos estão, mas sempre confiando no Senhor, né? Na direção dele, que ele possa nos dirigir, a gente possa estar andando no caminho dele, ok? Vamos lá. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre Coríntios, capítulo... Boa noite, Newton. Coríntios, capítulo... 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 55, tá? Então a gente vai falar sobre esse texto aí de Coríntios. Então, cada um que tá... Abraço, Rafa. Um abração para você aí também, tá? Onde? No Noai? Então a gente vai falar sobre esse versículo, tá bom? Então, vamos ligar uma coisa aqui. Aqui. Ótimo. Vamos ligar aqui, vamos conectar aqui, né? A gente tá com um pouquinho de problema com a conexão aí, mas já vou começar, tá, gente? Primeira Coríntios, capítulo 15.
Fala, Fabinho, eu dei uma entrada lá na de vocês, muito bom também o que o pastor Jaime está fazendo, que Deus abençoe vocês, abençoe toda a igreja, né? A gente encoraja os irmãos a participar das transmissões da sua igreja, né? Nonoai, beleza, Rafa. Boa noite, Fabinho. Ô Aurílio, eu não estou conseguindo fazer no YouTube, cara. Aquele dia eu fiz no YouTube, só que não estou conseguindo fazer bem, tá? Então eu vou pegar todas as reflexões que estão aqui e depois eu vou jogar tudo lá no YouTube, tá? Então aí você pode participar lá depois, pegar lá. Não dá, Aurélio, não consegui pôr no YouTube. Não consegui colocar no YouTube, cara. Não consegui. Aí para pôr o YouTube no celular precisa de ter muitas curtidas na página. E aí como eu não tenho, tem que ter mil curtidas, eu não tenho tudo isso, obviamente, né? Aí eu não consigo colocar lá, tá? Aqui, vamos ver se a gente conecta aqui, beleza. Vai lá. Aquela música Olhando para Cristo, sobre a campanha de missões. A gente está em campanha de missões. Tem uma coisa aqui. Ok. Aqui. Fidelidade. A gente está em campanha de missões, então os irmãos que querem participar de alguma forma, enviar contribuições, que possam fazer. Entra em contato com a Tamires e entra em contato também com a irmã Miriam, tá? Para que a gente possa continuar fazendo a nossa campanha de missões. Eu recebi, né, a gente recebe informações dos missionários que estão no campo. Eu recebi uma informação hoje de um missionário que ele está, se eu não me engano, no Amazonas, e ele está internado no hospital. A família dele que está orando muito por ele, está com uma suspeita de Covid-19. Eu acho que o nome dele é Alisson, se eu não me engano. Então, na nossa oração, a gente colocar esse missionário, né? Para que e que ele possa se recuperar. Outras pessoas também, o pastor Milton lá de Portugal, ele também mandou mensagem para nós, e eles estão com muitos infectados lá. Já teve muitos casos de pessoas que foram curados, né? Mais casos de curados do que de óbitos, e isso é uma alegria para eles. Mas ele está lá em Portugal, acho que é Cáceres, a cidade que ele está, né? Então vamos estar orando aí pela vida do pastor Milton, né? Vamos esperar aparecer aqui, tá bom? Aqui, beleza. Aí. Vai lá. Ótimo. Então aqui eu já consegui colocar, tá? Para que mais pessoas possam estar participando. E vamos lá. Alguém sabe aquele hino Olhando para Cristo? Como que ele... Qual que é o número? O pessoal da família Rocha sabe o número dos hinos. Oi, dona Liliane. Um abraço aí para Jaque, para todo mundo, tá? O pessoal da família Rocha sabe bem todos os números, né? Ah, Tamires, estava falando aqui do Momento Missionário, né? O vídeo que você enviou, eu vou colocar ali na página da igreja, também vou colocar no YouTube, os irmãos que podem acompanhar para lá, para que
para que o pessoal possa continuar participando da campanha. Campanha de missões mundiais. A gente continua fazendo essa campanha. Aí eu falei de alguns missionários aqui. Também o meu sogro, né? Nesse momento, não sei se apareceu casos, mas como a gente sabe que a dificuldade lá é muito grande, de sanitária e de outras coisas, né, estavam bem preocupados. Mas também vamos continuar orando, né? Pastor Jaime, Carvalho de Justiça, também as nossas associações, a Monize e é esses três aí. Então a gente vai continuar orando por esses missionários aí, tá bom? Goga, irmã Miriam, nossa, é tão bom, irmãos, ver que vocês estão ali, porque essa é a igreja, né? Somos nós, o corpo de Cristo, juntos, unidos para poder louvar e glorificar a Deus. Vamos ver se voltou aqui, parece que tá bom agora. Vamos dar uma tentada aqui. E o propósito da gente reunir é para honrar, para glorificar a Deus, para também compartilhando, né? A gente vai falar 1 Coríntios, capítulo 5, versos 5. Coríntios, capítulo 5, verso 55. Vamos ver uma coisa aqui. Aqui, acho que está aqui, peraí. Aqui, ó. Se vocês escutarem aí as latidas dos cachorros, né, é porque estão latindo mesmo, tá bom? Alguém sabe? Ô José, como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Beleza, José? Ótimo. Bom que você tá aí com a gente, tá? Muito bom mesmo. Ótimo. Estou começando a pegar aqui as minhas internet. Ó José, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55 até o verso 58, o nosso estudo de hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55 até o verso 58. Isso aí, Guga. Show de bola. Onde que tá aqui? Aqui, aqui. Vamos lá. Aqui, conecta. Ótimo, conectou. Segurança, um pouco fraca. Beleza. Melhorando, Aurélio. Então vamos tentar dar uma melhorada aqui na câmera, né? Vim colocar numa posição melhor. Ver se ele pega mais internet, porque meu celular é meio ruim, né? Vamos ver se ele carrega aqui. A internet aqui tá meio ruinzinha, né? Mas ela já vai ficar boa já, tá bom? Olhando para Cristo. Olhando para Cristo. Vai lá. Aqui. 579. Bíblia, Inário. Vai lá. Opa. Aqui, ó, ele tá aqui mesmo, né? Olhando para Cristo, cantor cristão 5:9. Vamos lá. Aqui em Itapeva. Ô, dona Edna, legal que a senhora tá aí em Itapeva. Vou pegar aqui meu violão, né? Pra gente poder fazer a nossa... Isso aí, minha irmã Miriam. Aí, vamos pegar aqui. Já pegamos aqui, né? É o 579 aí do cantor cristão. Então você pode pegar aí e vamos ver o que ele dá de cifra aqui, né, para nós, né, porque a gente não é tão bom assim que nem Aurílio, Mateus, nosso pessoal lá
Ordilei, Moacir, sejam muito bem-vindos a esse Cifra Clube 579 do Cantor Cristão. Vamos lá, abre ali, garoto. Meu querido irmão. Aí vamos deixar de forma, né? Que daí dá pra gente poder acompanhar, tá bom? Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, e revisto do Senhor para servi-lo com todo ardor. Olha lá, hein? Segunda parte. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Agora o último. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, e revisto do poder do meu Senhor para servir com todo ardor. Deus seja louvado, né, irmãos? Deus seja honrado, Deus seja glorificado, Deus seja exaltado. E nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, que nós possamos olhar para Jesus, né? Ele que é o autor e o consumador da nossa fé. Ok? Então nós não devemos olhar por circunstâncias, né? Quem que lembra quando a gente cantava? Paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é
porque eu olho ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o Senhor. Não me guio por vista, alegre sou. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Não me guio por vista, alegre sou. Então, né, sempre olhando para o Senhor. Então, se você está com a sua Bíblia aí, abra em 1 Coríntios. Fala, seu Jaime, tudo bem? Deus abençoe o senhor, seu Jaime. Dona Maria José Ramos, um abraço para a senhora. Dona Suzana Valverde, um abraço também para a senhora aí. Tá bom? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, tá? Ai. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Oi, Thaís, tudo bem? O pessoal nem canta mais, né, Fabinho? O pessoal não quer cantar as músicas antigas mais. Só nós que somos velhos que a gente ainda gosta, né? Quero louvar-te. As aves do céu cantam, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar a voz a ti. Legal, né? Quem cantou, cantou, né? Porque agora o pessoal não está cantando mais. Isso, Thaís, não olhe as circunstâncias, né? Quando a gente voltar a reunir, vamos cantar essas músicas que a gente parou de cantar. Vamos lembrar nosso tempo lá de conversão, nosso tempo lá da igreja, né? Que a gente começou com essas músicas. Então, meus irmãos, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 55. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 55. Irmã Delma, isso aí, irmã Miriam, vamos lá, a gente gosta das antigas mesmo, né? Fabinho, vamos cantar, vamos fazer uma cantata aí só de música antiga, né? A gente tinha, né? Vamos a Deus seu nome, né? E aí vai, né? E aí todo mundo canta e era muito bom. Gente, então vamos lá. Coríntios 15. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá. Versículo 55. Eu coloquei ali no índice para você. Ó morte, onde está a tua vitória? Oi, Má. Ó morte, onde está o teu arguilhão, a tua força? O pecado é o arguilhão da morte, que nos fere, e a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus, que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalham para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Ou seja, na versão de você, talvez esteja escrito assim, ó, nada que você faça, o seu trabalho não é vão. Quando você trabalha para Deus não é vão. Então, mas a base do nosso texto aqui é: ó morte, onde está a tua vitória? Então vamos orar nesse momento e pedir a direção de Deus para essa nosso estudo de hoje, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo o seu cuidado com as nossas vidas, obrigado pelo seu amor, pela sua bondade.
esteja nos ajudando, ó Pai, a entender a Sua palavra. Esteja nos dando a iluminação, o entendimento, para que nós possamos conhecer o Senhor mais. E que nós possamos ser edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, o importante é a palavra de Deus, né? O importante é a palavra de Deus. Então, você pode pegar na sua casa depois e ler esses versículos, né? Entender, colocar, grifar, fazer perguntas depois através da página da igreja. Você pode Deus, que é importante, a palavra de Deus, que é a nossa força, a nossa direção. A palavra de Deus dentro de você. É isso que traz a vida, é isso que nos ensina a andar com Ele, a palavra dele, ok? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? Sabe, meus irmãos, por que eu pensei, né, nesse texto aqui? Devido ao que a gente está passando, né? Estamos passando por situações difíceis, estamos passando por dificuldades, e nós temos medo da morte. Puxa vida, e se a morte chegar pra gente? Né? E se a morte chegar, o que vai acontecer comigo? Então, o que a morte significa para aqueles que creem em Jesus? Qual é o propósito da morte? Okay? O apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui em 1 Coríntios, que a morte, ele já falou muitas coisas, ele está falando sobre os gregos, ele está conversando dentro da ideia do povo lá, mas o que a gente quer falar aqui é essa ideia assim, ó, o que a morte, deixa eu tirar esse som, qual que é o poder da morte sobre aqueles que creram? A morte não tem poder. Se você já creu em Jesus, a morte não tem poder sobre a sua vida mais. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. O poder da morte. Como que a morte tem poder? Qual que é o poder da morte? Quem que ela pode matar? Né? A morte, eu coloquei um texto lá em Ezequiel, né? Ezequiel capítulo, vamos ver, Ezequiel capítulo 20, se eu não me engano, 1 Coríntios, Ezequiel, onde é que você está? Ezequiel capítulo 18, verso 20, ele fala assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Então a morte vem para aquele que peca. A Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então aquele que peca, morre. Simples, tranquilo. Toda pessoa que peca, ela vai morrer, ok? Mas e agora? O que a gente faz? Porque todos nós pecamos. Pecamos no passado, vamos pecar no presente, pecamos em no futuro, pecamos em todos os momentos. Então o que a gente vai fazer? Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo fala sobre a morte ser vencida. Ok? Então um dia um homem chamado Adão, ele pecou. E esse homem, ele trouxe a morte para o mundo. É o que está falando aqui dentro desse texto. E esse homem trazendo a morte para o mundo, nós sendo filhos desse homem, todos nós morremos junto com ele. Só que chegou um outro homem que não conheceu o pecado, que não pecou, que não estava morto, que estava vivo. Que ele decidiu, ele entregou a vida dele para que eu e você tivéssemos vida. Esse homem, ele venceu a morte. Como que esse homem venceu a morte? Qual que é o poder da morte? O pecado. O pecado é o poder da morte. Então, quem irá morrer? Aquele que peca e fica separado de Deus. Ok? Então, esse homem, se você rola para cima ali com a sua Bíblia no seu celular, no seu tablet, você começa a ler a primeira parte desse capítulo de Coríntios, que ele fala o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que anunciei a vocês, o qual receberam e no qual continuam firmes. O que é evangelho? Evangelho é boas novas. Qual o evangelho? Por meio dele, do evangelho, vocês também são salvos.
Então, todo aquele que crê em Jesus é salvo. Isso é o Evangelho, as boas novas, a salvação através de Jesus, porque por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra de Deus, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi do Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Ok? Então, eu e você merecíamos morrer. Jesus veio e não pecou. Ele não pecou em nenhum aspecto. Ele se entregou como um cordeiro, sem mancha e sem mácula. Por isso que algumas pessoas, o João Batista dizia: eis o Cordeiro de Deus, que tira, que aniquila o pecado. Então, o poder da morte está no pecado. Aquele que peca, morre. Mas Jesus não pecou. Então Jesus, ele não pode morrer, porque ele não pecou. Olha só, versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Jesus, ele veio, ele nasceu de uma mulher, com carne e osso que nem ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha sentimentos, igual eu e você. Mas qual era a diferença? Ele não nasceu em pecado e durante a jornada dele aqui na terra, ele não pecou. Ele não pecou em atitude, ele não pecou em pensamento, ele não pecou. Então, se ele não pecou, não tem por que ele morrer. Porque o poder da morte é o pecado. Quem pecou? Eu e você e nosso pai Adão. Jesus não pecou. Então, o que acontece com Jesus quando ele entrega o Espírito, quando ele entrega a vida, quando ele paga a dívida, quando ele quita aquilo que nós estávamos devendo? O que acontece? Olha só. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Se Jesus não ressuscitasse, eu e você não tínhamos por que comemorar, porque a morte teria o matado. Ele teria sido morto. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós não teríamos por que comemorar, porque estaríamos também debaixo da condenação e Jesus não teria vencido. Ele estaria condenado. Como eu e você. Ele não teria poder para ressuscitar. Ele não seria ressuscitado. Mas ele não pecou. Ele era de carne, ele tinha sangue, ele tinha ossos, ele tinha o que a gente tem, mas ele não pecou. Então, o que acontece? Ele ressuscita dos mortos. Ele não pecou, ele não tinha que pagar nada. Ele pagou o preço por nós, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou. É isso que o apóstolo Paulo fala. E ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a muitas pessoas. E essas pessoas foram testemunhas. Quando Lucas escreve o livro de Atos, ele fala sobre pessoas que Jesus apareceu. Ele apareceu a muitas pessoas, para que essas pessoas pudessem ser testemunhas de que ele realmente ressuscitou, de que ele realmente estava vivo. Então Jesus, ele destrói o poder da morte e ele ressuscita, porque ele não tem pecado. Ok? Versículo 5. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Jesus ressuscitou e ele apareceu às pessoas.
Muitas pessoas viram Jesus, muitas pessoas podiam testificar que ele ressuscitou, muitas pessoas podiam falar. Inclusive, o que eu acho interessante é que, eu não lembro em qual dos evangelhos, que os líderes pagam para os soldados para mentirem a respeito de Jesus, para dizerem que foi os discípulos que tinham roubado o corpo dele, para que o que Jesus tinha falado antes, que seria destruído e depois seria ressuscitado, não fosse dado crédito. Então Jesus ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida. Se ele não tivesse ressuscitado, eu e você não teríamos por que ter vida. Ele também estaria condenado juntamente com nós. Mas ele ressuscitou. Então a morte realmente foi tragada pela vitória de Jesus na cruz. Porque Jesus ressuscitou, ok? Continuando, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vivem, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. E aí o apóstolo Paulo começa a falar que ele também viu Jesus, mas que ele viu depois do tempo daqueles apóstolos. E ele começa a falar sobre ele um pouco. Porque eu sou o menor, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois sou da igreja, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia eu não mais agrado. O que acontece aqui é que ele começa a testificar sobre a ressurreição de Jesus. Ele começa a falar assim, ó, Jesus ressuscitou e Jesus trouxe realmente a vitória para todos aqueles que nele creem. Ok? Depois, continuando aqui. Deixa eu ver. Versículo 14. Que é o que eu acabei de falar para os irmãos. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Então, eu não teria por que crer se para que Jesus perdeu? Seria vã a nossa pregação. Mas ele venceu. Ele teve vida e nós também temos vida junto com ele. Aqueles que creem no nome de Jesus. Todo aquele que crê no nome de Jesus, todo aquele que olha para Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tem vida junto com Jesus. Porque a morte perdeu a força. A morte perdeu a força. Por quê? Porque Jesus a venceu. Ele não pecou, ele não errou, ele não tinha por que morrer, mas ele pagou o preço, todo o sofrimento, todo o castigo que eu e você merecíamos foi colocado sobre ele. Porque ele era o Cordeiro, sem mancha, sem mácula. Foi colocado sobre ele. Mas, porque ele não tinha pecado, então ele não morreu. Morreu e ressuscitou, ele ganhou, ele venceu. Ok? Versículo 19. Do 14 até o 19, né? Além disso, somos todos tidos por falsa testemunha de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Então, se Cristo não tiver ressuscitado, a gente está mentindo. Estamos falando assim, você não ressuscitou a Jesus, mas eu estou falando que ele ressuscitou, então é uma mentira da minha parte. Ok? Porque se os mortos não ressuscitam, e se Cristo não ressuscitou, é vã nos seus pecados. Isso aí, dona Marisa. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos... Meu irmão, eu vou colocar uma aplicação dentro desse versículo, uma aplicação pessoal minha.
A nossa vida, ela é eterna. Você não pode contar a eternidade. Como diria um pastor amigo meu, a eternidade, ela é sempre um ano a mais daquilo que você pode pensar. Ou 100 anos a mais daquilo que você pode pensar. A eternidade é muito mais do que aquilo que você pode pensar. Então, quando nós pensamos na vida de Jesus em nossa vida, é muito mais do que a gente pode pensar. E quando eu olho para esse texto que fala assim, ó, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Imagina o apóstolo Paulo, tanto sofrimento, tantas perseguições, tantas castigos, açoites que ele levou. Imagine se a esperança dele em Jesus fosse unicamente viver essa vida. Só isso. É só isso que tem para mim. Esse homem seria um homem sem esperança. Esse homem seria um homem desmotivado. Era essa, ó. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não vão parar com a glória que há de vir. A esperança do apóstolo Paulo, como um salvo, como um regenerado, como um filho de Deus, como um ressuscitado com Cristo, ela estava além desse plano que nós estamos vendo. A esperança dele não era uma esperança terrena, de repente comer, beber, porque senão vai acabar isso aqui, não vai ter mais nada. A esperança do apóstolo Paulo era uma esperança na eternidade. Meu irmão, pensa para a sua vida aqui, ó. A nossa esperança em Jesus, porque nós cremos em Jesus, não é unicamente nessa vida de tristeza, nessa vida de epidemia, de pandemia, de tribulações, de dores, de tristezas da alma, que às vezes nem são tristezas físicas. Nossa esperança não é limitada ao que está acontecendo nesse momento. A nossa esperança em Jesus vai além disso. Nos matava, aquilo que nos condenava, aquilo que tirava a nossa vida, que veio através do nosso pai Adão, através do nosso pai Jesus Cristo, Deus, ela foi tirada da terra. Não da terra tirada, mas foi tirada de nós. Nós não estamos debaixo de uma condenação quando a gente crê em Jesus. Então nós temos uma esperança que é além do que a gente está vivendo. Então por que eu posso dizer, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, a sua vitória? Porque Jesus já venceu. Eu posso pensar, se a minha vida terminar amanhã, a minha vida está só começando, na presença de Deus. Eu ouvi um pregador falando, ou Jesus, ele era um impostor e um mentiroso, ou ele era realmente o Filho de Deus. Porque ele falou, eu sou o Filho de Deus, depois ele falou que na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para você. Foi isso que Jesus falou. Será que ele estava mentindo a respeito das coisas que existem? Se Jesus estava mentindo, então eu e você temos que admitir que ele era um mentiroso, que ele era um impostor, que não tinha verdade nele. Eu e você temos que admitir, como algumas pessoas daquele tempo, não, eu não acredito, Jesus ele era um mentiroso. Mas eu não posso fazer isso, porque realmente a verdade está em Jesus, a vida está em Jesus, e ela não termina quando a minha vida termina aqui na terra. Talvez ela começa quando eu creio em Jesus e tenho uma vida eterna pela frente. Então a minha vida não está limitada no que vai acontecer aqui. A minha vida não está limitada ao que está acontecendo aqui. E sabe o que eu acho interessante? Se eu e você que somos crentes, que confiamos em Deus, que entregamos nossa vida a Jesus, se a nossa esperança está unicamente aqui, para que as coisas melhorem, para que as coisas fiquem bem, nós somos miseráveis.
Porque a nossa esperança, ela é muito pequena, ela é muito simples. É só aqui, é só ter uma vida melhor, é só pedir a Deus que me dê um lugar mais tranquilo na terra para que eu possa viver melhor. Essa não é a esperança do crente. A esperança do crente é de viver essa vida, esperando uma vida gloriosa que vai ter futuramente. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para Jesus, o autor e o consumador da fé, eu posso ficar tranquilo. Todos os povos da terra, porque eu sou Deus. Eu venci a morte. Esse é o seu e o meu Deus, gente. Nós não precisamos ficar aterrorizados e preocupados. Nós vamos passar por aflições, mas o nosso consolo vem de Deus. O nosso consolo vem do Senhor que fez o céu e a terra. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A minha esperança não está limitada às coisas que acontecem aqui na terra. A minha esperança está firmada no Senhor. Essa é a minha esperança. Esse é o meu baluarte, minha pedra angular, é onde eu construo a minha casa. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas à vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Muito grande esperando por nós. Tem uma vida gloriosa esperando por nós. Meus irmãos, faça uma contagem dos anos que as pessoas viviam na Bíblia, né? Você começa lá de trás, o homem que viveu mais, 979, né, irmã Miriam? Matusalém. Aí foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Tem países que a média de vida, por causa de várias situações e várias dificuldades, chega a 30 e a 35 anos. A média de vida. O que é isso perto de unicamente 970 anos? É muito pouco. Meu irmão, a nossa vida é muito curta. A nossa vida é muito curta aqui na Terra. Então que nós possamos olhar para Deus, olhar para Cristo. Pois se fostes crucificado com Cristo, olhai para as coisas lá do alto, aonde Cristo está, assentado à direita de Deus. Essa é a nossa perspectiva de vida. Não é se o mundo vai melhorar, não é se nós vamos ter um prefeito ou um presidente melhor, não é se o nosso governador vai melhorar. Nós sabemos através da palavra de Deus, lá em Provérbios capítulo 21, verso 1, que diz assim, ó, o coração do rei está nas mãos do Senhor. 969, obrigado, irmã Miriam. O coração do rei está nas mãos do Senhor. Se eu estou olhando para Deus, se eu estou olhando para a eternidade, se eu estou olhando para Jesus, a fé, se a minha esperança está mais na vida vindoura que eu tenho com Jesus do que nessa, eu não vou estar olhando circunstâncias, né, Thaís? Não olho circunstâncias, olho meus, olho o Senhor. Meus irmãos, onde eu e você estamos, nossa esperança, nossa está na vida que está. Não pode. Nós devemos mudar a nossa perspectiva de vida. Nós devemos mudar a nossa perspectiva de vida. Ok? Estamos lendo aí, Luiz. Grande abraço para você aí em Chapecó. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Ok? Nós estamos fazendo a reflexão aqui do capítulo de Coríntios. Então, vamos lá. Verso 55, vamos lá agora. Tem muitas coisas que ele fala no capítulo 15 de Coríntios, muitas coisas, extraordinário. Capítulo da Bíblia, o Paulo é
a palavra de Deus é extraordinário, e se nós só tivermos isso, meus irmãos, já está bom, já está tranquilo. Glória a Deus. E sabe o que nos traz força no meio da dificuldade? É dar glória a Deus, é glorificar a Deus, é honrar a Deus, é exaltar Jesus, porque Ele trouxe a vitória para nós. Ele ressuscitou, porque Ele não tinha pecado, ok? Versículo 50. Aqui também nesse texto, ele fala sobre da mesma forma que entrou o pecado no mundo por um homem. Esse pecado também, ele foi tirado por outro homem que é Jesus. Ok? E aí a gente chega no capítulo... Voltamos, gente. Deu uma quedazinha de conexão aqui, né? Agora a gente já está de volta, tá bom? Então vamos lá. Ótimo, continuando aqui, ok? Então quem estava lá... Versículo 55. Isso aí, Gerson. Um abraço para você também. Versículo 55. Está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu arguilhão? O arguilhão da morte, o poder da morte é o pecado. O arguilhão da morte, o poder da morte, a força da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Porque a lei, ela mostra para mim e para você que nós pecamos. A lei, ela veio para mostrar que você peca, que você erra, que eu erro e que eu peco. Então, a lei, ela só confirma que nós somos pecadores. Esse é o poder, isso é o que a lei faz. Graças a Deus que nos dá meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós devemos lembrar que a vitória que nós temos, a vitória que nós podemos ter, ela vem unicamente através de Jesus Cristo. Não é o meu esforço, não é a minha inteligência, não é o meu trabalho, não é a minha religião. Ok, Vi, vamos estar orando sim, tá bom? Vamos estar orando. Não é o que eu sei fazer, não é a minha capacidade. Não é isso, meus irmãos, que nos dá a vitória. Não é isso que nos dá a vitória. O que nos dá a vitória, meus irmãos, é estar naquele que venceu a morte. Quem venceu a morte? Jesus. Quem venceu a morte é Jesus. Não teve outra pessoa que venceu a morte. Ele tem todo o poder para dar para mim e para você a vida. Não é minha força. Então, como que eu posso ser salvo? Posso ter uma vida após essa minúscula vida que nós temos aqui? Como? Estando em Jesus. Ele é quem nos dá a vitória. Para encerrar, eu quero que você vá lá. Versículo aqui, ó. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos lá, Romanos capítulo 8. Está dizendo assim, ó.
já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas para quem que não há mais nenhuma condenação? Para quem que não tem mais nenhuma condenação? Para aqueles que estão em Cristo. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo? Porque Cristo venceu a morte. Entende, meus irmãos? Então, não é, agora eu posso porque eu sou, porque... Não, não tem condenação sobre aqueles que estão em Cristo. Então eu preciso colocar a minha fé em Cristo, eu preciso crer naquele que justifica o ímpio, que é Jesus, para que não haja nenhuma condenação sobre mim. Para que não haja nenhuma condenação sobre mim, eu devo colocar a minha fé em Jesus. E se eu já estou com a minha fé em Jesus, uma das coisas que eu gosto de falar, meus irmãos, é que nós, porque nós temos a nossa carne, nós temos o nosso pecado, nós temos as nossas inseguranças, os nossos medos. Muitas vezes, nós temos medo e nós não nos aproximamos de Jesus, porque nós nos sentimos pesados, carregados, medrosos, condenados. Mas eu quero falar uma coisa para você, não importa como você esteja hoje. Eu ouvi, venha como você está, não importa como você esteja hoje, não importa o que aconteceu nas duas coisas. Se você não colocou a sua fé em Jesus, não importa como você está, você pode vir agora para Jesus e você pode colocar a sua fé nele, porque ele venceu a morte e você não precisa mais ter medo da morte. Primeira coisa, e se você está em Jesus e você está com dificuldade da sua caminhada, você não está vendo de repente uma saída para as situações que você está, vá para Jesus da maneira que você está. Ele não está te condenando, não está dando um peso para a sua vida, mas ele está dizendo assim, ó, eu posso dar uma vida para você. Se você estiver em mim, nem sobre você. Venha a mim, porque o meu jugo ele é perfeito, ele encaixa em você. E você terá uma vida que você nunca teve. Não só aqui, porque a nossa esperança em Cristo não está somente aqui, mas está que tirar sua vida física, mas na eternidade você vai estar na presença de Deus, Jesus, e não para você, porque o pecado que trazia a morte para você foi colocado o peso sobre Jesus. Ele que não tinha pecado se fez pecado em nosso lugar. Então, meu irmão, ande com o Senhor. Não precisa preocupar com a maneira que você está, somente para essa vida. A morte não tem poder sobre você. Você que é de Jesus, você que pode te matar. O seu corpo físico nós estamos morrendo. Talvez você não vai morrer agora, mas nós vamos morrer e vamos estar na presença gloriosa de Deus. Nós vamos estar lá. Por que nós vamos? Jesus, ele veio e destruiu o poder da morte. Por isso, nós vamos estar na presença gloriosa de Deus. Então, a morte não tem poder
ele venceu a morte. Jesus, ele trouxe. Essa é a nossa caminhada. É isso que nos sustenta. Aí agora, depois de você pensar todas essas coisas, olha o que 1 Coríntios 15 fala, bem no finalzinho. Portanto, saber todas essas coisas, depois de você saber tudo que Jesus fez, depois... Voltou. Então, meus irmãos, depois de tudo que fala nesse texto, depois de tudo que Jesus fez, depois de saber que a nossa esperança não está unicamente aqui na terra, depois de saber tudo que o apóstolo Paulo fez, porque ele sabia a esperança em Jesus não era só aqui na terra, depois de tudo isso, portanto, no entanto, então, sabendo de tudo isso que eu acabei de falar, de que você já viu, de que você já ouviu, olha só, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Você que tem trabalhado para Deus, você que tem colocado a sua vida na presença de Deus, você que tem servido a Deus, você que tem cansado e se fatigado servindo a Deus, não desista. A sua vida não é somente essa vida que está. A sua vida é uma vida eterna que espera por você. Não desanime. A morte já foi vencida. Nenhuma condenação há sobre você. Não desanime. Porque Deus, Jesus, Ele tem uma vida muito melhor para você na eternidade. Ok? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 até o verso 58. Para nossa reflexão, para nossa caminhada e para que a gente possa continuar olhando para Jesus. Ok? Então, meus irmãos, essa é a nossa... Nós vamos ter nosso tempo de oração depois. Vamos cantar o sétimo cantor cristão. Se quiser acompanhar na sua casa, o cantor cristão, sim. A Vicky colocou ali o pedido de oração dela sobre uma amiga dela que está em São Paulo, no hospital, está precisando de oração. Então, os irmãos, né, possam estar orando nos momentos de oração para abençoar, ajudar a Vicky nessa situação e também ajudar a amiga dela nesse momento de dificuldade, tá bom? Então vamos cantar agora o hino 579. Se você tiver algum pedido de oração, você coloca ali nos comentários e nós vamos estar orando por você. Vamos lá, Aurílio, vamos lá, Aurílio. Pode aproveitar esse momento também, as famílias que estão assistindo, para orar com seus filhos na sua casa, né? Isso, Cantor Cristão 579. Para estar orando com seus filhos nesse momento, né? Que é o momento do culto da igreja, que a gente está tendo que fazer dessa forma, tá bom? Então, aproveite esse momento de oração também.
Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do Senhor para servi-lo com todo deste mundo das artes. Volto meu olhar pra cruz de resgatou, dele tenho na alma então muito gloriosa, e feliz com Cristo cantando vou. Não sei se você consegue fazer isso da sua casa, mas você pode fazer. Vamos estar orando também de Ney Bento de Mendonça. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Ok, os irmãos lá do Rio de Janeiro pedem oração, vamos estar orando. Os irmãos da igreja, os irmãos da família Rocha, né, que sempre estão fazendo ali a lista de oração, coloquem aí os irmãos do Rio de Janeiro, de Ney Bento Mendonça. Coloque aí também a dona Ivone, né? Vocês já estão vendo. Oração para o Marcos, esposo da minha amiga, que está internado com a Covid. Oração também pelo Preto, pelo tratamento dele, né? Que está fazendo quimioterapia. Também, ótimo, Aurélio. Isso aí, cantem mesmo aí, né? Cantem aí. Eu tenho que aprender um pouquinho melhor para poder colocar aqui. Isso aí. Então, meus irmãos, vamos estar orando por essas pessoas, tá? E aí, se você quiser ir colocando outros pedidos aqui, tá orando. E os irmãos podem estar orando lá também, ok? Então vamos estar orando nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse dia, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua bondade, obrigado porque o Senhor é grande, é poderoso. Ó Pai, eu peço por cada pessoa que está passando por aflição nesse momento, que possa olhar para o Senhor, ó Pai, e possa sentir o seu cuidado que está sobre ela. Que possa, em nome de Jesus, abandonar, ó Deus, e deixar de lado a aflição. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor repreenda a ação do inimigo na vida das pessoas que estão em pânico, que estão preocupadas, que estão com problemas de saúde, que tem que de repente estar procurando um hospital. Essas pessoas, em nome de Jesus e para a honra e glória do seu nome, não do nosso. Obrigado porque o Senhor é nosso Deus e nós podemos levar nossos pedidos a Ti, ó Pai. Quero pedir pela vida, seja com uma situação que o Senhor está tocando no corpo dela, aí nós pedimos que o Senhor possa estar cuidando dessa pessoa. Também eu peço pela vida da Vicky, do Silvio, do Vitor e também do Dani, que o Senhor esteja cuidando deles, ó Pai. Peço pela vida da Sandra, do Fabrício, que o Senhor esteja com o Arthur também. Peço pelos irmãos, ó Pai, lá do Rio de Janeiro, que o Senhor sabe que estava muito difícil a situação lá no Rio de Janeiro.
muito difícil. Eu peço que o Senhor esteja com cada um, com os irmãos que trabalham no hospital, as pessoas que estão doentes, também os parentes dessas pessoas, também os governadores, prefeitos, vereadores, deputados, que o Senhor esteja com cada um deles, que possam, ó Pai, ter sabedoria de Ti para tomar as decisões. Também eu peço pelo Marcos, a dona Ivone, que o Senhor esteja com ele, esteja tocando no corpo, esteja cuidando dele, esteja dando direção, sabedoria, esteja ajudando ele a andar nos Teus caminhos, ó Pai, e também que ele possa ser realmente restaurado desse problema, dessa situação que ele está passando. Ó Pai, eu peço também pela vida do Preto, filho da dona Zaira, que o Senhor esteja tocando no coração e no corpo dele. No coração para que ele possa se aproximar de Ti a cada dia, e no corpo para que ele possa, ó Deus, ser restaurado, ser curado, ó Pai, e ter uma vida, mas que ele possa também ter uma vida com o Senhor. Também, ó Pai, eu peço por toda a família, com eles, que o Senhor esteja abençoando cada um deles, esteja dando força às necessidades, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando deles lá. Também, ó Pai, o Fabrício, não sei como é que ele está, se ele está viajando ou não, que o Senhor esteja protegendo ele, ó Pai, em nome de Jesus, que ele possa ser protegido e cuidado por o seu Edno, que tem o comércio, que o Senhor esteja ajudando o seu Edno, e também os outros comerciantes aqui possam ter para poder pagar os funcionários e também possam ter para poder se subsistir nesse momento difícil. Eu peço por essas pessoas. Também eu peço, Senhor, pelos pastores que estão nesses outros países, estão passando. Que o Senhor esteja com a Espanha, esteja com a Itália, esteja com outros países também, que estão enfrentando essa luta, ó Pai. E nossa vem de Ti. Que o Senhor esteja com essas pessoas. Esteja em nome de Jesus, ó Deus, em cada hospital, em cada lugar, consolando, para que cada um, ó Deus, possa estar Te conhecendo, possa estar andando com o Senhor. Também, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a Tamires, o pai dela que não estava bem, ó Deus, estava com aquele problema respiratório. Ó Pai, esteja cuidando dele, esteja restaurando a saúde dele, esteja também dando força para a Tamires, suprindo as necessidades dela, que ela possa continuar andando contigo, possa continuar, ó Deus, sendo bem. Também, ó Pai, peço pela vida do Newton e da família dele, que o Senhor esteja cuidando de cada um deles, esteja dando forças para a Vânia no trabalho. Peço pela vida do seu Alexandre, da Luana, da Thaís, de cada um que trabalha lá na Beltrame, que o Senhor esteja com cada um deles, que eles possam, ó Deus, serem protegidos e serem cuidados, e que possam Te conhecer também como o Salvador, qualquer pessoa que não Te conhece, e que o Senhor possa estar cuidando deles lá, ó Deus. Também eu peço pelo Raimundo, lá em Itapiraí, por cada irmão da igreja, da congregação em Itapiraí, que o Senhor esteja também pelo Juninho, que está trabalhando, que o Senhor esteja abençoando o Juninho, suprindo as necessidades dele, da Marcela, que eles possam andar contigo, ó Pai, e que o Senhor possa proteger o Juninho no trabalho dele nas ruas, Senhor. Que o Senhor possa estar sempre com a sua mão poderosa sobre a vida dele, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pela Tua igreja, que nós possamos ser relevante nesse momento de dificuldade. É tão bom ver que muitos pastores estão fazendo a terra, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Rei, e nós podemos chegar sempre a Ti, ó Pai. Peço também pela família da Dona Fátima, lá no Jardim Pacaembu, em Sorocaba, e que o Senhor esteja cuidando de todos eles. Outras pessoas também. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque o Senhor é o nosso poderoso. Ó Deus, nós podemos confiar em Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua caminhada. Que você possa continuar, tomando os cuidados necessários. Que você possa continuar andando na presença do Senhor. Que você possa continuar motivado, que a sua motivação
não seja somente as coisas que estão acontecendo aqui, né? Na vida vindoura também, que você possa ter essa esperança na vida vindoura, que você possa andar na presença do Senhor, ok? Então nós estamos aí encerrando nossa live e que Deus abençoe a sua vida, essa batalha com o Senhor, ok?